odiava. Nós chegamos na hora de esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Tá, não, vem cá, tu me mandou uma sugestão de filme ali para ver com o Léo, é isso? Ah, não. Sexta? É porque no dia 16 de abril é o Dia Nacional da Dinamarca. E esse filme que eu mandei de sugestão para ti é o filme que chama Land of Mine. É um filme, cara, dinamarquês. E ele conta porque o Hitler achava que o lugar mais provável que os aliados fossem fazer o dia D, fazer a invasão da Europa, era a Dinamarca, entendeu? Porque ele não achava que eles iam fazer ia ser muito óbvio eles fazerem aquele ataque frontal na Normandia. Apesar que a Normandia tem, né, os encostas, assim, né? Ele não esperava que o lugar que ele mais esperava que ia ser na Dinamarca, porque é plana, entendeu? Então, as praias da Dinamarca viraram um campo minado. O litoral inteiro da Dinamarca virou um campo minado. Então, quando termina a ocupação nazista e termina a guerra, uma das punições, né, do acordo era que a Alemanha deixasse para trás contingentes para fazer essa limpeza das praias. Só que, nessa altura do campeonato, o contingente alemão já era tiro de guerra, não é nem tiro de guerra mais, já era criança e adolescente. Então, essa história, ela conta um grupo de adolescentes, eles estudam na faixa entre 12 e 16 anos, que ficam, né, ali numa praia tendo que desativar as minas, cara. É um desses filmes soco no estômago, né? Porque tu tem o inimigo teu, né? O pior inimigo, realmente que é o pior inimigo da história da humanidade, que é o nazismo, mas tu tem o soldado, né? Que não é um soldado profissional, não é um cara treinado. As crianças, né, cara? Eles têm que fazer um trabalho que é um trabalho completamente... E super arriscado, né? Óbvio que algumas delas vão morrer durante o filme. Não, eu achei que tu tinha me dado sugestão do filme para debater com o Léo. Não. Esse filme tá na Netflix? Não, não tá na Netflix. Acho que não tá na Netflix. Era só porque eu ia perguntar se você já tinha visto esse filme para fazer esse contexto. Falando em filme... É bem a verdade, né? Filme bom é aquele... Tu chegou a debater com o Léo sexta-feira passada, o Vingança e Castigo? Vingança e Castigo, sim, foi debatido semana passada. Cara, baita filme. Eu ainda não consegui olhar vocês ainda para ver o que vocês falaram, mas sim, o filme, porra. E aí depois eu fui ver as músicas todas do filme é do diretor, né? Aliás, o diretor, ele é diretor, roteirista, ele é tudo, né? É o pai é o irmão do Sil. É o irmão de quem? Tá, o diretor, cara, ele faz tudo, cara. E tem uma direção de arte desse filme primorosa, né, cara? Muito bom. Muito bom o filme, muito bom. Não, ele é muito bom. Ele tem... cara, as cenas dele são muito boas. Tem que assistir lá. Quem não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui pro pessoal ir ver no canal do Professor Léo, Cineminha com os Amigos, que eu falei sobre esse filme, cara. E aquilo que eu te digo, eu não toquei nesse assunto ainda, não com ele, mas depois eu quero revisitar esse assunto com ele, que é aquele tema que eu tenho do Tarantino. Ele não tem nada de que, nossa, Tarantino! Como que se inventou o Tarantino, ele consumiu na vida dele todos esses estilos de western spaghetti e esses filmes de blaxploitation. E ele combinou isso nos filmes dele, entendeu? Ele não inventou nada ele chupinhou tudo isso que ele tinha dessas dois estilos de filme, né? Desses dois estilos, não, esses dois movimentos cinematográficos, né? O Spaghetti Western e o Blaxploitation, e ele trouxe para os filmes dele. E esse cara, ele faz a mesma coisa. Porque muita gente fala assim, ele parece um filme do Tarantino. Não, é o filme do Tarantino que se parece com o Blaxploitation e um Spaghetti Western, entendeu? E ele abusa dos cortes, né, cara? Ele faz os cortes, assim... o que eu acho legal também desse filme, e eu acho que aí que eu acho que ele até consegue fazer melhor que o Tarantino. Tu tem um personagem, precisa fazer todo um flashback para contar aquele personagem quem ele é, entendeu?
Ele já começa de um momento da história no passado e ele muda, passa para frente. Ele não volta para trás fazendo cortes, contando por quê. Não interessa porque a Cuddy é daquele jeito. Por que ela se veste como homem? Até ele falou assim, eu acho que é um homem trans. Não interessa para a história. Não precisa voltar para trás para explicar por que ele é daquele jeito, entendeu? Sim. Tu não precisa fazer Tu entendeu o que os caras são e tu embarca na história, porque os personagens se garantem, entendeu? Eles se garantem. E tem uma coisa interessante que eu falei bastante no filme, que o começo do filme diz assim, apesar disso ser uma obra de ficção, todas as pessoas realmente são pessoas reais. E ele usa pessoas da história dos Estados Unidos no filme dele. A Cuddy é baseada... Inclusive, nem todos é da mesma época, né? Nem todos foram contemporâneos, assim. Não. E nem se encontraram, né? Mas ele junta todo mundo ali no filme dele. A Cuddy é a primeira mulher a servir no exército dos Estados Unidos. Ela se travestiu de homem e se fez passar por homem, e ela serviu a debates que talvez ela já tinha servido no final da Guerra Civil. Mas, oficialmente, ela serviu na guerra contra os índios, não é? Que é a guerra que tem depois da guerra Civil, que não é uma guerra, né? Deveria se chamar o Massacre dos Índios. Uma guerra é quando tem dois lados que conseguem beligerar, né? Quando só um lado vai para exterminar o outro, não é bem guerra, né? É um extermínio, mas tudo bem. Sim, tem um deles que o cara que tirava de cima, sempre estava de cima lá, que era o sniper. Não, é o Pickett, O sniper, ele era ator de filme, de western. Isso. O Ned Loaf era cowboy. Era cowboy. Todos eles tiveram a... E o Ruffus durou 4 dias a gangue dele. E era um mestiço, né? Indígena com negro. Isso. E eles assaltavam o banco mesmo, mas eles fizeram vários assaltos. Eles assaltavam loja, não era só banco. Assaltavam loja e outras coisas, mas durou pouco tempo. Eles fizeram um monte de assalto em sequência e... Aliás, eu vi uma série sobre piratas, e daí estava vendo, depois fui pesquisar. Os caras fizeram... Foi um curto período, assim, não é um momento da pirataria ali no Caribe, ali nas antigas britânicas, lá. É muito pequeno, sabe? Foram poucos anos e os caras fizeram sucesso em 6 meses e desapareceram, morreram todo mundo. 6 meses, 1 ano e pouco, 2 anos no máximo, nem isso. E os caras morreram todo mundo. Eles causaram sensação, mas por muito pouco tempo, assim, não são personagens que tu pensa assim, o cara passou 10 anos assombrando, o cara passou 40 anos assombrando, não. É aquele momento ali e logo as autoridades já deram cabo dos caras. Claro que o cinema, né? Cinema valoriza isso, faz como que o cara tivesse uma história, mas na realidade, e é o caso do Ruffus, esse aí, ele montou uma gangue, foram assaltar e em pouco tempo acabaram com eles. E o Bass Reeves, que é o Marshall, que é interpretado pelo Delroy Lindo, esse cara, ele prendeu 2.500, mas entre prender e matar, 3.000, cara. 3.000. Ele era tão famoso que o Lone Ranger é baseado nele. O Lone Ranger não era um branco que usava uma máscara preta e usava um chapéu, uma roupa branca, né? Ele é baseado num Marshall negro, que o cara ele era foda mesmo. E a Cuff. Cara, esse filme é muito bom. Ele não foi indicado para nada no Oscar, mas eu também já caguei pro Oscar faz tempo. Porra! Por que será? Por que será? Um filme que é todo mundo, 95% do elenco é negro, dirigido por um negro, escrito por um... Não, e a frase dele lá, assim, o Ruffus é o diabo, o cara enfrentou o diabo. Ele disse, não, eu já enfrentei o diabo, e o diabo é branco. Muito bom, pena que tu não pôde participar, cara, mas fica a dica aí pro eu não tinha conseguido ver o filme, né? Eu tive uma insônia na véspera, e aí eu vi a metade do filme, né? E aí, mas não consegui ver o resto. E também eu não ia chegar na hora, porque eu fui levar a Cláudia no dentista, não ia dar tempo de eu participar da discussão. E aí eu vi o filme depois.
Eu vi até com o Arthur no domingo. Eu revi o filme no domingo. Botei lá no começo e vi todo o filme no domingo. Muito bom. Eu vi um filme com aquela mulher do Segredo dos Seus Olhos. Ela já tá bem mais velha, né? Claro, bem mais velha. Mas continua bonita. Puta merda, como é que é o nome do filme? Moral da história. O cara é casado com 2 mulheres e ele trabalha, ele é médico. Ele trabalha em Mar del Plata uns dias da semana e trabalha em Buenos Aires outros dias da semana, entendeu? E aí ele fica se deslocando e ele tem 2 casas e 2 famílias. Aqui tem coragem. Uhum. Até, evidentemente, o momento em que as famílias descobrem, né? E aí dá a confusão toda. Né? É uma comédia, não me lembro, mas é engraçado, é legal. Mas não é esse que eu estou recomendando. Foi o último que eu vi. Comédia para quem tá vendo, né? É verdade, para ele foi bem ruim. Não vou dar spoiler, mas para ele foi bem ruim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo, a Hora dos Saldanhas. Hoje é dia 16 de abril de 2022. Faltam 259 dias para o fim do governo Bolsonaro. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifrudo, que há? Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar. Hosteando esse episódio mais uma vez, eu aqui, André Saldanha, e junto comigo, como sempre, Ivo Saldanha. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, essa tarde chuvosa de abril. Espero que não esteja tão chuvosa. Sexta-feira. Estamos um dia depois da Sexta-feira Santa? Estamos na Páscoa? Bem. Confere? Não confere. Confere, né? Então espero que não confere. Seja... 14, 15, 16, 19 de abril. 16 de abril, tá. 16 de abril? Tu perdeu as contas. E junto com a gente, mais uma vez, nosso amigo Pedro Henrique. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, senhores. Não cansam de mim, cá estou novamente. Eu acho que os convidados aí, em período de Páscoa, eles estão num retiro, ou ainda visitando familiares, ou, né, trocando ovos e outras guloseimas com seus entes, que é uma prática que eu não costumo fazer muito, mas acho bonitinha quem segue. Mas simbora lá, gurizes, que temos muito a conversar hoje. Oi, Pedro, obrigado por estar aqui com a gente nesse feriado. Prazer, né? O que a gente tem para hoje? Hoje é aniversário da atriz Olivia Del Rio. Conhece ela, colega Ivo? Tu que trabalhou em cinema já? Não tô lembrado. Olivia Del Rio. Olivia Del Rio? Não tô lembrando. Ela tem mais de 250 filmes gravados. Como é que tu nunca viu um filme dela? Devo ter visto, então, né? Eu devo ter visto, só não estou me lembrando dela, não estou associando o nome à fisionomia. Tu deve ter visto. Se tu falou que trabalhou no cinema, que a primeira sessão era porno chanchada e a segunda era Kung Fu e Bang Bang, ou o contrário, ou vice-versa, ela é uma atriz de filmes adultos. Brasileira? É brasileira. Não estou me lembrando do rostinho dela. Que pena, que sacanagem, porque que sacanagem. Me lembro das grandes divas me lembro da Helena Ramos, Aldine Miller, Patrícia Scalvi, Matilde Mastrange, Selma Grey, quem mais? Essas eram as grandes, assim, Nicole Puzzi. Elas ficaram todas desempregadas com o advento do filme de sexo explícito, né? Porque elas faziam o que chamava-se porno chanchada. Era uma época que era ditadura militar ainda e era proibido questões explícitas, assim, tanto nas revistas quanto no cinema. Então, era tudo encenação, né? Dizem, inclusive, que a Nicole Puzzi, se o ator demonstrasse o mínimo de uma mínima ereção em cena, ela fazia um escândalo e abandonava a cena, né? Então, era tudo, vamos dizer assim, simulado, tudo cênico, né? Não, mas ela é de 69, então ela não pegou a porno chanchada. Já era cinema adulto. Não, então ela já é do sexo explícito. Bom, aí eu já não... Já não trabalhava mais no cinema, né? Não, eu trabalhava, depois na segunda parte já tinha vindo o sexo explícito e tudo mais, mas não...
Eu me lembro que tinha na indústria pornô, volta e meia aparecia uma mulher com o sobrenome Del Rio aí. Tinha umas 3 ou 4 com o sobrenome. Acho que uma homenageava a outra. Não sei. Pedro ia fazer uma pergunta? A dinastia da deusa. Tenho sim. O que difere, de fato, a pornochanchada da pornografia? Eu realmente é uma área de pouquíssimo estudo meu, eu não conheço muito isso, e eu sempre tive curiosidade, porque eu sei que alguns documentários que eu assisti falam muito da pornochanchada, e que foi um estilo muito visto e apreciado pelo brasileiro, mas eu não consigo distinguir isso de uma comédia um pouco mais picante, ou ainda um filme erótico, sabe? Que não é, o pornográfico não era o erótico, né? Então, me ajudem aí. A questão é assim, ó. Primeiro, o termo porno-chanchada, eu não sei por que colocaram esse termo, porque a chanchada era o cinema brasileiro dos anos 50, 60, 50, basicamente, né? Com a Atlântida e a Vera Cruz lá. E então aqueles filmes engraçados que tinha o Oscarito, que tinha o Grande Otelo, que tinha o Anquito. Isso era chanchada. Era um filme engraçado. E quando veio quando passou para o cinema erótico brasileiro, assim, chamou esses filmes de porno chanchada, não que eles fossem engraçados. Tinha uns até que tinha até sangue, que eram mais trágicos, assim. Mas não sei por que deram esse nome de porno chanchada. O que difere é exatamente isso. Ó. Não tem cena de nu, o nu feminino, tu vai ver só o seio e o perfil das nádegas, né? Tu não vai ver um nu frontal. Né? Se der um nu frontal, ele não é explícito, vamos dizer assim, é em pé. O nu masculino não aparece partes, o pênis, né, do rapaz não vai aparecer só pernas, corpo, perfil, né? E as cenas elas não são cenas, os atores não têm relações sexuais em cena. E eles não têm relações sexuais, Eles têm encenações, né? Todas as cenas são encenadas, né? Eu me lembro de ficar bem chocado, impressionado, na realidade, quando saiu o filme japonês aqui no Brasil, O Império dos Sentidos, que não é um filme que tu possa considerar um filme pornô, né? Não é um filme feito para isso, né? Para entretenimento sexual, vamos dizer assim, mas ele tem cenas de sexo, e nas cenas de sexo os atores têm relações sexuais de verdade. E aquilo me impressionou muito. Eu disse, o cara faz um filme, o ator e a atriz ali, porque é um filme sério, né? O Império dos Sentidos é um baita de um filme, né? E as pessoas ali, elas não encenam sexo, elas realmente têm relações sexuais, né? É verdadeiro. E naquela época, no cinema pornô brasileiro, era isso, era a encenação. Tu não tinha relação sexual entre os atores. E isso já tinha nos Estados Unidos, né? Já tinha nos Estados Unidos e na Europa esse mercado do sexo explícito. Mas em função da ditadura militar, ele não chegava aqui. E como naquela época não tinha o videocassete, não tinha, ninguém tinha acesso a esse mercado, né? Então a gente então o que era produzido no cinema era um filme erótico, vamos dizer assim, que simulava relações sexuais, né? Mas não aconteciam de fato. Tanto que as musas desse cinema pornô, elas pararam, elas ficaram desempregadas, é um exagero, né? Muitas delas foram trabalhar nas novelas, né? Mudaram as suas carreiras, foram trabalhar em novela, mas elas pararam com este mercado porque veio um mercado em que as mulheres, as atrizes, de fato, tinham relações sexuais com vários homens em cena, né? Então, não era a praia delas, não era a proposta delas, elas abandonaram esse mercado aí. Então, essa é a diferença, né? A diferença é isso. Sabe que quando eu era mais moço, teve aquele lançamento do filme da Vera Fischer, o Navalha na Carne, não sei se vocês assistiram ou pegaram esse barulho nacional, e eu sempre gostei muito de cinema, desde muito jovem, assim, e eu tinha muita curiosidade inclusive, quando eu era mais novo também, mais moço, tinha aqueles filmes da Emanuele, né, que tinha muito nas videolocadoras de interior, que é onde eu
cresci, e era muito interessante a aura que se instaurava ao redor desse segmento de filme, porque ele era o proibido que todo mundo tinha acesso. Então eu acho muito interessante quando a gente... diga lá aí. A Sylvia Kristel, né, que fazia a Emanuele, ela foi uma sensação. Ela veio no Brasil uma vez e aquilo foi uma sensação. Saiu no jornal, não sei se o Jornal Nacional, eu acho que o Jornal Nacional. Enfim, ela era entrevistada, as pessoas queriam tirar foto com ela, as pessoas badaladas, né? Porque ela era, por causa desses filmes, né? Porque era o tipo de filme que era possível tu assistir aqui, né? Sim. Filme italiano, filme francês, desde que não tivesse sexo explícito. Então, esses filmes entravam aqui. Então, esse pessoal, ele acabava sendo... A Kristel era uma deusa aqui no Brasil, né? Era uma diva, né? E ela era francesa, né? Alemã. E ao tempo que tu trabalhava em cinema, Ivo, o meu primeiro emprego foi em videolocadora. E eu me recordo, em videolocadora, e talvez seja por isso, né, que eu sempre fui muito apaixonado, e eu me recordo quando a Sylvia Saint veio a Porto Alegre. E a dona da locadora onde eu trabalhava aqui em Porto Alegre, ganhou um ingresso para o Cisne Branco, onde ela estaria recebendo os convidados para divulgação do filme. Isso já era sexo explícito, dela, né? E em seguida, isso já era pornografia, né? E em seguida... havia essa disputa nesse mercado com a Tânia Russoff, que a Sylvia Saint era loura e a Tânia Russoff era morena. E ela veio poucos meses depois também para divulgar um filme com quase os mesmos passeios. Assim, era ali no Cisne Branco, daí fazia a recepção, o pessoal tirava foto. E também, tipo, eu me recordo com muita vivacidade que foi uma loucura, assim, quando elas vieram para cá. Status de celebridade real. É isso aí. E a Emanuele passava na Bandeirantes. Cine Privé. Depois, Sim. né? Não, mas esse depois. Depois porque isso os filmes da Emanuele são da década de 70, né? 70, começo dos anos 80, por aí, né? Então... Mas é tão antigo assim? Já passava atrasado aqui, né? No cinema, ele já passava atrasado. TV... série de TV e filmes, tinha um atraso de quase uma década aqui no Brasil, naquela época. A coisa fazia sucesso lá, demorava 5 anos, 6 anos para chegar aqui, né? Era demorado. Não é que nem hoje. Hoje tudo isso. Vimos que temos especialistas aí no assunto. Vamos lá. Hoje também faz aniversário. E André, só para comentar e desmistificar, fala. Eu não tenho problema nenhum em abordar, conversar sobre ou debater sobre pornografia, porque é uma coisa que faz muito parte do cotidiano das pessoas, né? Pode ser ou pode parecer muito incorreto expor, mas, se a gente não começa a encontrar formas saudáveis de colocar isso dentro de um conteúdo normal ou natural de visualização, a gente entra dentro da vala do proibido, e o proibido leva ao vício, como jogos, como outros tipos de vícios, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente cada vez mais possa trazer esses temas para a luz de uma conversa, porque a gente vai estar retirando esse status de vilania, de tabu que uma moralidade coloca, e daí a gente, quem sabe, diminui um pouco os altos índices de pessoas viciadas em pornografia, que inclusive deixam de ter o desejo físico, deixam de ter a vontade real, porque o sexo não é aquilo, né? Aquilo é uma indústria, aquilo é uma construção, aquilo é uma cena, né? Nada difere uma cena pornográfica de um encontro dos Avengers, sabe? É tudo montado, é tudo faz de conta, são todos atores, e a gente começa a também reduzir a possibilidade de crimes e violações e interpretações incorretas do consumidor disso. De total acordo, sim, eu concordo, só fiz uma brincadeira. Também faz aniversário hoje Gina Carano, ela que é lutadora e atriz. Ela está mais famosa porque ela é mais reconhecida recentemente pelo papel dela na série O Mandalorian. Eu adoro essa mina, velho.
Ela é, né? E o Ela é Mandalorian, um tesão. e ela é incrível. E o porte dela é incrível. E além disso, o Mandaloriano no livro do Boba Fett, pra mim, assim, ó, a hora que, eu não vou entrar em spoiler, que aqui no SME é com os amigos. Mas, velho, é um seriado incrível. Inclusive, saiu essa semana o trailer do Obi-Wan, né? Isso. E eu acho que vai ser muito massa. Peraí, não foi essa semana, Pedro. Foi lá em março que isso aconteceu. Ah, desculpa. Eu tô completamente fora do calendário, velho. E como eu estava... Sem problema, te zoando. Ah, tá. Oi? Show. E como eu tava... Eu acho que é porque eu tava esperando demais, assim. E eu entrei dentro de um looping muito grande de desejo. E tanto o Mandalorian quanto The Book of Boba Fett são séries que não me desapontaram em nenhum momento, sabe? São ótimas produções. Não sei se vocês gostam. Ah, sim, eu curto, sou fã. Sou fã de Star Wars. Também tô doido pro começo aí da série do Obi-Wan. Que streaming está essa série? Porque eu já ouvi falar, eu vi Disney. Um episódio. Tá na Disney. Não tem a Disney. Pô, como tu não assina a Disney, quem assina a Globoplay... Tem desconto na Disney. Não, mas é que tudo tem a Globoplay mais canais, tem a Globoplay Disney, cada uma tem um preço diferente. Eu sou um infeliz por ter feito aquela burrada do Premiere, então não gosto nem de falar nesse assunto. Tu tem 2 Premiere e não tem Disney, tchê? Bah. Ô, Pedro, tu gosta de ver futebol? Se tu quiser um canal Premiere aí, o colega tem 2, viu? Ele quer passar um pra frente. Vou te dizer que já fui jogador, inclusive, há pouquíssimo tempo atrás, mas não é um esporte que me chama atenção, a não ser na Copa do Mundo, mas mais por convenção de estar próximo a pessoas que curtam o assunto. Não é um chamariz para mim. Muito bem. Feliz aniversário, Gina. Ela é de 82, ela é... Mais nova que eu. Mais nova que eu também. Mas ela deu uma crescidinha, né? Ela deu uma crescida, mas ela é linda. Tem aquele rosto dela. Ela é uma coisa de louco. Mas também sabe quem faz aniversário hoje? Vocês não vão acreditar, mas ela tá fazendo 20 anos de idade hoje. A Sadie Sink, mais conhecida como a Max de Stranger Things. A ruivinha. Max de Stranger Things. A Querido. Max de Stranger Things está completando 20 anos hoje, gurizada. Uma excelente personagem, inclusive. E isso vai dar... E esse vai ser o tema principal de hoje, porque Stranger Things, a 4ª temporada, está vindo aí dia 27 de maio, e a gente trouxe o Pedrão aqui para a gente falar sobre a série Stranger Things e quais as nossas expectativas para a 4ª temporada. Então vamos lá, vamos falar de Stranger Things. Max é a principal? Não, a principal Eleven. era... O nome dela? A Eleven. Eleven. E Max A quem Max é? ela só entra na 2ª temporada. É a Quer menina, falar, Pedro? a menina que é mais tomboy, assim, ela é irmã de um rapaz que é meio bullying, né? Ele é, como se chama a pessoa que faz bullying? O rapaz que veio para incomodar a vida das crianças na escola, e ela tem um interesse romântico, né? Por um dos meninos, pelo o negro, né? Eles acabam formando um casalzinho, né? Isso? Eu acho que eu tô lembrando. Sim. O irmão da Maxine é o Billy. Eu já vou me antecipar e falar o que eu mais curto assim, no Stranger Things, que é... Os caras conseguiram recriar... Quando eu vejo a série, é como se eu estivesse voltando no tempo, assim, sabe? Porque eles conseguem recriar praticamente a mentalidade não é só a questão visual e estética, entendeu? E essa é a parte mais difícil. Quando tu volta no tempo, tu pegar a direção de arte muito bem, criar os cenários, criar os objetos, as coisas, é normal, todo mundo vai fazer isso aí. Mas no Stranger Things, parece que a mentalidade, sabe? A série parece que ela foi escrita nos anos 80 mesmo, sabe? Ela tem a pegada dos anos 80, ela é os anos 80 na realidade, e toda aquela mentalidade, eu estou falando isso porque eu vivi, né, os anos 80 como adolescente, jovem, né, eu fui dos 15 aos 25 nos anos 80, né,
Então, aquela atmosfera, né, as coisas, eles conseguem trazer a atmosfera dos anos 80 para a série. Isso é o que eu acho mais legal. Assim. Todos aqueles imaginários. Eu falei, a gente já comentou isso aqui uma vez. Eu lembro que quando terminou quando eu vi toda a série, né, a primeira temporada de Stranger Things, aí já logo o Netflix estava a gente sugerir coisas, né? E uma das sugestões era o filme The Thing, pelo nome e porque é um filme dos anos 80 com o Kurt Russell. Não sei se tu lembra, Pedro. Claro, é do John Carpenter. Do John Carpenter, correto. Esse filme é incrível. Ele é da leva do Killer Clowns from Outer Space, que é Palhaços Assassinos fora... Que é, essa parte de horror galáctico, assim, eu sou muito fascinado, velho. Sou muito fascinado. Vermes Assassinos também, inclusive. E aí, eu assisti... vamos ver esse filme. Porque é um clássico dos filmes de... Não é terror, né? Eu já te falei que eu não gosto de filme de horror. Mas acho que ele entra no terror, né? Ou não? Aí é outra. Aí, cara... E aí é isso mesmo que o Ivo tá falando. Tu acaba de assistir Stranger Things e tu assiste esse filme, que é dos anos 80, e realmente... não, eu acho que não só o filtro que eles usaram, ele realmente... A série parece que ela não só é ambientada nos anos 80, como dá a impressão que ela foi filmada nos anos 80. Tirando os efeitos especiais que naquela época não tinham os mesmos recursos, o clima é praticamente o mesmo, porque você tem aquele inimigo invisível que você ainda não sabe o que é, mas também você tem ao mesmo tempo aquela paranoia da Guerra Fria, né? Porque tudo tem que ter cuidado, e que tá voltando aí, né? Agora não é mais tão fria essa guerra. Os russos, porque os russos estão espiando, porque pode ser uma arma russa. E tem toda aquela coisa do mote justamente dos anos 80. E realmente eu achei que os criadores dessa série, eles foram muito felizes e conseguiram realmente emular aquele espírito dos anos 80, né? Não só no roteiro, não só na direção de arte, mas na própria edição da coisa, na própria essência da série. Aí a Maxine, ela aparece na segunda temporada, porque quando a Eleven entra na primeira temporada, é um grupo de amigos, não é? São 4 amigos, um dos amigos ele desaparece, então são esses 3 amigos e eles encontram essa menina e eles juntos tentando descobrir o que aconteceu com aquele menino que desapareceu. Então, aquele grupo de amigos, de homens, né, vamos por assim dizer, ela quebra a estrutura deles porque entra um personagem feminino, encontra os amigos e agora é uma nova turminha, né? Mas aí entra a Maxine, que aí seria uma outra personagem feminina que também vai mudar com as estruturas dos personagens do grupo original da primeira temporada. Tu tá lembrando dela agora, Ivo? Eu te mandei a foto dela no Telegram. Enquanto isso aqui abre, o que vocês acharam da segunda temporada? Eu gostei dos capítulos e de toda uma narrativa nova que até então não estava sendo muito trabalhada, mas a segunda temporada ela foi muito empolgante e eu me lembro de ter consumido ela na mesma velocidade que eu consumi a primeira. Porque eu gosto dessa temática, sabe? Eu curto essa temática especialmente do tema de ficção científica, mas também da nostalgia, né, dos anos 80, que eu também, eu não fui um adolescente, mas fui uma criança dos anos 80, então muito do que aconteceu e do que a série reporta fez parte do meu crescimento, né. Estou na dúvida, tem um carinha ali, o irmão de um deles, que tem um cabelinho esquisito. Esse cara, ele trabalha naquela série Ozark também, né? Aí tu me pegou que eu não... eu queria muito... Eu assisti 4 episódios de Ozark só. Inclusive, galera, pode me xingar aí, que é uma das melhores séries que já foram produzidas e eu patetei. Eu tô vendo a terceira ou quarta temporada, mas num ritmo muito lento. Então, as outras... Mas é incrível como todo mundo fala. Eu acho que ainda na Stranger
Sim, eu acho que ainda a primeira temporada ainda fiquei mais, porque acho que tem aquele primeiro impacto, assim, né? Bom, mas é bom igual, é aquilo que eu falei, ela me remete muito àquela atmosfera de anos 80, então eu curti Então muito por aí causa disso. a Maxine entra na segunda temporada. Na segunda temporada tá ok, né? Já não tem mais aquele efeito tão surpresa, mas aquele personagem que tinha desaparecido na primeira temporada, ele segue tendo problemas, né? A gente vê que ele Aham. não tá 100% legal, né? Will? Como é que é o nome do menino? Will? E a segunda temporada também foca bastante na relação do delegado com a Eleven, né? Will. Que ele assume ela enquanto filha, né? Com um ar de filha, e eles têm os momentos onde ela é rebelde, né? E desafia, ele leva ela para morar numa casa no meio do mato, assim, né? Estão recordados? Sim. E aí também tem uma coisa, na segunda temporada a gente tem um personagem que entra, né? Que é um ator famoso dos anos 80, que vem a ser o Bob, o namorado da mãe do Will, que é interpretado pelo Sean Astin, que foi protagonista de Goonies. Demais. Né? Então, aí a gente tem a terceira temporada. O que vocês acharam da terceira temporada? Não, só comentar sobre esse personagem, a gente tomou uma surpresa, porque lá no filme do Goonies, o cara tem aquela ideia lá do filme do Goonies, tinha um gordinho na turma, né? E ele não é o gordinho, né? E aí, depois que o cara vem para a vida adulta, ele virou o gordinho, né? Então ele não seguiu aquela sequência. Agora ele é o gordinho. Porque tu espera, sabe? Na progressão, assim, do ator, mas ele podia ser o gordinho do Goonies, mas ele não era. Nada contra os gordinhos, tá? Não é um preconceito isso contra os gordinhos, mas é aquela coisa da imagem, né? Que tu faz a imagem. Nada contra os gordinhos. O único que não é gordinho aqui é o Pedro, né? Porque nós dois somos gordinhos da história. Eu ainda não assumi isso. Assume que é melhor. Eu estou acima do peso. Mas eu estou acima do peso, mas ainda não me lembra aí a terceira temporada, que eu tô tendo um bug aqui da cabeça. Então na terceira temporada que realmente a ameaça comunista aparece. E aí a gente tem a entrada dos russos na história, né? Eles deixam de ser aquela ameaça. Bom, ela já é, né? Porque a gente já se dá conta na primeira temporada que o projeto a Eleven, o número 11, é um projeto tentar espionar os russos, né? Essa era a ideia deles. E a gente acaba descobrindo que os russos também tinham um projeto similar na Rússia, né? A gente começa a ter os agentes russos na terceira temporada. Tem até aquele estilo assassino russo, né? O cara que não fala, que vem atrás porque um dos cientistas, ele... Como é que é a expressão correta naquela época? Ele deflecta? Não é deflecta. Defecta? Quando alguém... ele muda de lado, né? E ele começa a passar para eles informações sobre o projeto deles e que eles estavam atrás da Eleven também. Então a gente tem aquele grande monstro que não é mais sobrenatural, que a gente achava na primeira temporada, que é um monstro de uma outra dimensão, e a gente também tem os russos na terceira temporada. E termina a terceira... E do ponto de vista norte-americano são os monstros, né? Os verdadeiros monstros são os russos, né? Sim. E termina... O russo sempre vai ser mal, né? Do ponto de vista norte-americano, o russo sempre vai ser mal, né? Ele é mal por natureza, do ponto de vista norte-americano. E termina a terceira temporada, o que a gente... o personagem que ele acaba virando o pai da Eleven, né? Que aí já também chamam ela de Jane, já começa a chamar ela de Jane ou de Hopper. Aquele personagem, a gente tem a impressão de que ele acaba
né? Porque ele é o herói, ele sempre se sacrifica, sempre faz o mais difícil. Ele morre. Só que nas cenas do pós-crédito, a gente vem a entender que ele está preso, que ele foi capturado pelos vamos falar russos, né? Pelos soviéticos. E aí a gente Que tem... são uma espécie de russo pior ainda, né? É uma espécie de russo mais mal do que o russo normal. O russo, por natureza, é ruim. Aí, quando é soviético, ele é o extremo mal. O russo. É o pior que tem. É o pior que tem. Porque é o comunista. Esse é o comunista. Ai, Jesus. Então a gente entende que ele está preso provavelmente na Sibéria, né? E está vivo, ele não morreu. E aí fica no ar para a 4ª temporada. Vocês viram algum trailer para a 4ª temporada ou estão deixando para surpresa? Eu estou particularmente deixando para surpresa. Eu não vi trailer. Então, eu não vi nenhum trailer. Mas tu tens alguma informação privilegiada dos estúdios Netflix para nos passar? Não tenho e nem quero olhar porque eu não quero estragar com a surpresa. Netflix, nosso patrocinador aqui de todos os sábados, A Hora dos Saldanhas, que tem nos patrocinado gentilmente. Vai que cola, né? Eu já copiei o Tadam. O Silvio Santos ganhou, né? O Silvio Santos ganhou, por que a gente não ganha? Ele fez propaganda ao vivo. Tá certo que ele fez lá no SBT, tem um pouquinho mais de audiência do que a gente, mas, estamos fazendo a mesma coisa aí, Netflix. Te liga aí, pô. Vai que cola. Não, eu não vi. Eu achei que, assim, tem que ler... Não, eu vi que teve muita crítica na segunda, porque, estão repetindo a mesma coisa, e bababá. E o pessoal fazendo um chilique nas redes sociais. Mas, pessoal, é uma série de adolescentes de ficção. Por favor, né? Dos anos 80, menos, né, pessoal? Levem as coisas que têm que ser levadas a sério. E as coisas que são ficção e que são entretenimento, que fiquem no mundo do entretenimento e da ficção e da diversão. Porra, o pessoal faz um auê por causa de qualquer besteira que a série já... Tá ok, não é a mesma coisa, já perdeu aquele mote da primeira temporada, aquela surpresa. Os personagens estão mudando, porque eles são crianças que estão virando adolescentes. Aí vê a Maxine agora já está com 20 anos, né? Já está quase saindo da adolescência. Os personagens cresceram, os personagens mudaram, e a história tem que mudar, né, pessoal? Não dá para ser aquela mesma Stranger Things, a primeira temporada, pro resto da vida. Agora, alguma coisa mais Stranger Things quer falar? Tu não falou quase muito da série. Eu tá esperando para a 4ª temporada. Não, expectativa. Tá, expectativa. Não tem mais nada para falar de Stranger Things. Eu falei aquilo ali, já estava bom. Então tá, André, tchau, beleza? Tchau, Pedro, bem-vindo, volte aí, ó, já tá virando regular aí na Hora dos Saldanhas, o Pedrão sempre contribui muito com a gente aí. Um abração. Abração, André, um abração, pessoal. Abraço, brigadão. Tchau. Lúcio. Parará, para, parará, parará. Sabe quem é o Cio? E pode ser, também. Dona Guaragara que dá. Hã? Porra, o Cio, cara, tu não lembra desse negão? Tá. O diretor é irmão desse cara, é isso? Esse cara, tá bem. Vou cortar essa parte. Porra, o cara fez... Ok.